E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos fazer o nosso Diários da Quarentena. Hoje a gente tem um monte de assunto para tratar. Rapaz, o trânsito está cada vez pior por aqui, sabia? Realmente, cada vez mais triste. Eu vou aproveitar e desviar aqui pela calçada, porque realmente... rapaz, acabou a quarentena, meu amigo. O trânsito já ficou normal de novo. Já não tem diferença nenhuma em relação ao que era antes. Tem um cara ali da coisa, estamos chegando. Já não tem diferença nenhuma do que estava antes. Antigamente, você lembra na época da quarentena, a gente passava aqui tudo vazio, ninguém. Agora não, meu amigo, agora engarrafamento, dificuldade de atravessar a rua, um monte de carro. Mas isso daí é bom assim. Pior que eu tô vendo que eu tô escolhendo sempre essa rua para vir para cá, e essa rua tá sempre cheia de obra aqui. Realmente, é que aqui é mais tranquilo para mim passar de qualquer forma. Por isso depois eu faço um outro caminho diferente. Bom, então, a gente tem alguns assuntos a falar hoje, mas eu acho que o que eu queria falar com mais calma é sobre a treta do Cogos. É um assunto que eu acho que é importante de ser discutido. Eu já deixei minha opinião sobre isso clara em várias situações. Inclusive ontem eu aproveitei e fiz uma thread no Twitter explicando o que eu penso a respeito. Agora, eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso, porque eu sempre fico assustado como que o movimento libertário é apegado, assim, ou melhor dizendo, se sente machucado com determinadas opiniões ou determinadas coisas, né? A impressão que dá é que as pessoas acham que o Cogos é um representante e tem que se comportar de acordo com um padrão do que o pessoal queira. Pô, não é isso, meu amigo. O Cogos é dono dele mesmo, ele faz o que ele quiser, desde que ele não esteja agredindo ninguém. Absolutamente qualquer coisa que ele faça é direito dele de fazer dentro da ética libertária. Então, só para esclarecer qual é o caso, né? O caso foi o seguinte: o Cogos tinha um movimento junto com um monte de outros libertários chamado Nossa Vida de Volta. Qual que foi a ideia? Segundo eu entendi da coisa, eu confesso que eu não estava envolvido nisso, então eu não sei até que ponto essas coisas são assim, ou seja, exatamente o que é o movimento. Eu não estava envolvido nisso, então até onde eu sei, o que aconteceu foi o seguinte: o Cogos, ele, como faz sentido para qualquer libertário, é um cara muito contrário ao lockdown, ao ponto de fazer manifestações, participar de manifestações contra o lockdown, inclusive manifestações de apoio ao Bolsonaro, por conta de também ter a pauta de ser contra o lockdown. Até aí tudo bem, eu também faço isso, minha posição sobre isso vocês sabem. Não posso falar muito sobre minha posição quanto ao lockdown aqui no YouTube, devido às restrições que vocês também sabem. Mas é um ponto central. Eu acho que não tem nenhuma justificativa dentro da ética libertária para obrigar outras pessoas a ficarem em casa, ou proibir elas de trabalhar, ou obrigar elas a usar máscara, ou o que quer que seja. Deixando sempre bem claro que é lógico que se a pessoa quer ficar em casa, ela quer fazer um isolamento, ela quer usar máscara, poxa, é 100% direito dela, não tem problema nenhum nisso. A nossa posição sempre é da decisão individual. Ao invés de ter um governo dando ordem para todo mundo, dizendo o que é certo, o que é errado para todo mundo, já que o governo não tem uma... bom, primeiro, o governo, mesmo que ele tivesse uma solução boa, não seria ético ele dar essa ordem, ou proibir alguma coisa, ou permitir alguma coisa. Mas mesmo do ponto de vista utilitário, do ponto de vista dele dizer o que é o melhor ou não, se ele não sabe o que é melhor, se ele não sabe o que fazer, e claramente nessa situação os governos não sabem o que fazer, o ideal é deixar as pessoas tomarem as suas decisões, porque afinal cada um sabe onde
a coisa aperta mais. Então, aconteceu o seguinte, o Cogos falou que estava indo nas manifestações da direita porque os libertários não fazem manifestações nesse sentido, contra o lockdown. Então o pessoal criou essa organização, esse grupo, que visava justamente fazer manifestações libertárias contra o lockdown. Mas até onde eu sei, a gente sofre um problema também no libertarianismo, que é o seguinte, a gente, por definição, nós somos uma filosofia individualista. Então, esse negócio de fazer grandes movimentos, grupos, participar de manifestação, gente, isso nunca vai ser uma coisa libertária. Isso não está no espírito libertário, esse tipo de coisa. No final das contas, isso acaba sendo difícil coordenar, é difícil imaginar uma grande manifestação de libertários contra o lockdown, esse tipo de coisa. E pode ter manifestações em alguns lugares, dá para fazer alguma coisa, mas o fato é que algo com efeito de realmente chamar atenção, como por exemplo foram as manifestações do dia 1º de maio, é difícil, é muito difícil. Bom, e aí de qualquer forma havia esse grupo lá em que eles concordaram de fazer algumas coisas, não sei o que lá. Só que aparentemente chegou no dia 1º de maio, o Cogos foi convidado para falar num carro de som grande ali da Paulista, e era uma coisa que ele queria fazer já, que ele tinha intenção, e ele então teve essa oportunidade, e ele fez um discurso lá que, bom, o pessoal não gostou porque elogiou muito o Bolsonaro e não sei o que lá, e falou contra o lockdown e coisa e tal, mas mais do que isso, elogiou muito o Bolsonaro. Então isso acendeu algumas luzes de alerta. O pessoal falou que, mas é político, né? Então a gente ANCAP endeusando político, não sei o que lá. E no final das contas, até o próprio Cogos reconheceu que foi um pouco exagerado. Olha a visão aí da prainha. É bacana, finalzinho de tarde já, são quase 4 horas já. Passando aqui só para fazer o nosso diário. Tomara que eu consiga editar isso tudo a tempo de fazer a nossa estreia às 7h15. Se eu não conseguir, eu vou estabelecer um processo de jogar sempre 1 hora para frente. Então, se eu não conseguir editar esse vídeo hoje, e isso vale para daqui para frente também, até às 7h15, eu boto eles às 8h15, se não às 9h15, 10h15, então, mas em princípio vai ser 9h15. Ou melhor, acho que não, né? Acho que deixar um horário incerto é melhor fazer o seguinte: se eu não conseguir hoje 9h15, a gente passa automaticamente para amanhã às 9h15, 19h15, digo. Amanhã às 19h15, às 7h15 da noite. Bom, então, retornando ao caso, o Cogos talvez tenha exagerado um pouco no discurso, mas do ponto de vista que eu vejo a coisa, ele estava fazendo um discurso para a plateia que estava ali, meu amigo. Ali tinha meia dúzia de libertário e um monte de bolsonarista. Ele fez o discurso para a plateia que estava ali, para a galera que estava presente no evento. E a prova de que o discurso dele foi bom é que, pô, você viu o pessoal gritando, o pessoal clamando. Ele fez um bom discurso, cara. Olha só, o pessoal tá achando que é fácil fazer esse discurso. Um dia desse, meu amigo, tenta falar em público para vocês verem como é que é. Porque o pessoal acha que é muito fácil subir num caminhão e falar em público assim. Esse tipo de gente, meu amigo, ele não sabe como é que é. Eu já dou aula há muitos anos, então eu já estou acostumado a falar em público. Mas, meu amigo, a primeira vez que tu vai ali na frente e é encarregado de falar alguma coisa, é difícil. E discurso político é ainda mais difícil. Ali você tem uma turba ali, um monte de gente. Se você acha que você não sente a pressão das pessoas ali junto contigo, é porque tu não experimentou ainda. É uma coisa difícil. E vou te falar um negócio, ele se saiu muito bem. Ele animou a galera entrou na onda dele. Ele pode perfeitamente usar o próximo discurso ou os próximos discursos para introduzir temas libertários. Talvez esse primeiro ele não tenha falado nada de libertarianismo, é verdade, mas conforme ele mesmo disse, ele se empolgou ali na hora.
Mas isso só mostra que ele é um cara natural para isso. Ele tem o dom para falar desse tipo de coisa, o que não me estranha. O Cogos é um cara muito inteligente, tem personalidade muito forte. Esse tipo de coisa ajuda nesse tipo de tarefa. E agora, meu amigo, que ele está no esquema, que o pessoal viu que ele fala bem, eu não duvido nada dele ser chamado muitas vezes, e não vai faltar oportunidade dele falar tópicos libertários aí em cima de carro de som. É uma coisa realmente muito mais importante do que o pessoal está se dando conta. O movimento libertário é muito menor do que o movimento libertário costuma se pensar, né? E quando eu falo movimento libertário, eu digo as pessoas que efetivamente querem divulgar o libertarianismo. As pessoas acho que não têm a noção de quão pequeno é o movimento libertário em termos da briga geral aí por ideias. É o que eu sempre falo, na verdade, o número de libertários é muito grande. É que as pessoas não sabem que elas são libertárias, porque elas não sabem o que é o libertarianismo. Você tem anos e anos aí de condicionamento mental de governos para as pessoas acharem que política é importante, que governo é importante, que tem que escolher partido e não sei o que lá, ao passo que abandonar tudo isso culturalmente é difícil. Mas quando as pessoas entendem o que é o libertarianismo, tem muito mais libertário do que isso. Mas a quantidade de gente que efetivamente já percebeu, já acordou para essa realidade é muito pequena. E você vê claramente até nesses grandes encontros assim, nesses grandes protestos. Então, eu particularmente achei o discurso do Cogos excelente, perfeito para o que ele tinha que fazer ali. Ele ganhou o voto de confiança da equipe, do pessoal lá que deixou ele falar, falou o que o pessoal queria ouvir e falou muito bem, isso que é importante. Meu amigo, mas ele não falou nada de libertário, ele elogiou o Bolsonaro, não sei o que lá. Na minha visão, até ele disse que acabou se empolgando e falando errado. Pode ser, isso aí é uma avaliação dele, poderia ter falado melhor. Cara, a gente sempre poderia ter falado melhor, bicho. Essas coisas é relevante você pensar assim, sempre dava para fazer melhor. Então, ele falou o que devia falar ali naquela hora, e realmente ficou muito bom. Dá para ver a empolgação da população com o discurso dele, e isso é muito mais importante. Isso não é fácil de fazer. Se vocês estão achando que isso é moleza de fazer, é porque vocês não se tocaram da dificuldade que é entrar em sincronia ali com a multidão e conseguir passar a mensagem dessa forma. Então, mas enfim, o pessoal criticou muito, não sei o que lá. Eu entendo isso, eu concordo com o pessoal que pode parecer estranho ANCAP indo em manifestação pró-Bolsonaro. Eu sou um que faço isso sempre, mas eu sempre deixei claro, eu vou nessa manifestação porque eu sou contra as medidas de lockdown. E eu acho que sim, eu apoio o Bolsonaro no sentido de que eu acho que ele é fundamental para a gente ter o mínimo de liberdade que a gente tem hoje. Veja, é só você ver os países aí em volta da gente, os que não tiveram um mínimo de controle, os que estavam com a esquerda forte no poder, como Argentina, Peru e tantas outras. Os caras fizeram lockdowns completos, fecharam tudo e estão muito pior do que a gente em termos de número de mortes. Então, no final das contas, o fato da gente ter alguém contestando essa narrativa socialista de que tem que fechar tudo e coisa e tal, foi extremamente positivo. E aí o pessoal fala, ah não, mas Bolsonaro escreveu o decreto XYZ, Bolsonaro... Caramba, vocês estão vendo a briga, caramba. O pessoal... Não é possível que o pessoal não perceba o grau de complicação que é isso. Como claramente o cara está tentando fazer a liberdade... Veja, eu não acho que Bolsonaro seja muito melhor do que o resto dos políticos, não. Ele só está numa posição que, justamente pela posição política dele, ele está fazendo alguma coisa pela liberdade. Não tenha dúvida, não é nada demais, é só por interesse dele, não é porque ele é uma alma boa ou o que quer que seja. É simplesmente porque pelo interesse dele ele calhou de estar nessa situação.
E é ótimo pra gente, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que deixar a máquina brigar, ela com ela mesma. Com o Bolsonaro lá tá todo mundo brigando, o STF brigando com o Congresso, brigando com não sei quem. E quanto mais o governo briga entre ele mesmo, mais o povo acaba ficando com um pouco mais de liberdade. É o que eu falo. Esse pessoal tem que brigar. Se eles tiverem, o governo está muito em paz, tudo funcionando, Congresso, Executivo e Judiciário harmonicamente funcionando, meu amigo, é porque essa turma tá te ferrando, tá te comendo o cu. Então, porra, é isso aí. Ótimo que tá tendo essa briga, que eles estão, é fundamental ter essa posição dele. Aí você fala, poxa, mas então você não vai votar em Bolsonaro? Eu vou votar em Bolsonaro sim, com certeza. Ainda tem um tempo daqui até lá, pode ser que alguma coisa mude, mas eu acho muito pouco provável que isso mude, principalmente em função do tratamento dele da pandemia. Me parece óbvio isso. E eu, sinceramente, a única coisa que eu consigo imaginar do pessoal libertário que tem essa ojeriza toda ao Bolsonaro é que o pessoal não está prestando atenção, não está vendo o que está acontecendo, está, sei lá, com medo da doença, talvez, ou acabou vendo muita propaganda do João Dória e acabou comprando aqueles jargões todos de genocida e não sei o que lá. Não sei, no meu ponto de vista, não tem lógica nenhuma um libertário ficar brigando com o Bolsonaro a esse momento, quando ele é claramente a pessoa que está fazendo a coisa certa nessa pandemia. Então, assim, eu acho que o Cogos tem que seguir mesmo o caminho dele. Ele é um cara muito esperto, um cara que vai muito longe ainda, tem certamente um dom aí. E eu estou tentando marcar com ele um papo, uma live. Ainda não conseguimos acertar não, mas vamos ver se a gente consegue acertar uma live pra gente bater um papo sobre isso. Mas uma outra coisa que parece que aflorou nessa história toda é que ele está cogitando realmente de seguir a carreira política. E de novo, outra vez, eu não vejo nada de errado nisso. Acho excelente uma ideia. Eu tenho certeza que ele vai conseguir levar a mensagem libertária para mais gente. Ele vai ter que tomar muito cuidado, porque dependendo do que ele falar, o nego vai querer anular a candidatura dele, porque existem sim dispositivos que dizem que você não pode lutar contra o Estado e coisas desse gênero. Mas mesmo limitado por legislações e coisa e tal, ele certamente conseguiria levar essa mensagem libertária a muito mais gente que hoje não escuta essa mensagem. O pessoal não percebe isso. É o que eu estou falando, o nosso movimento, o movimento libertário é muito pequeno, Tem grandes áreas da população que sequer sabem o que é isso, qual o conceito, o que é libertarianismo, como é que funciona. Tem um espaço enorme. Se a pessoa for ali e trabalhar conseguir levar, mesmo que uma ideia, não vai ser uma ideia precisa, a ética precisa, libertária. Meu amigo, isso não faz tanta diferença assim, cara. O pessoal acha que importante é a pureza da filosofia por trás da coisa. O mundo não é assim não, meu amigo. O mundo, cada um tem mais preocupação com o seu dia a dia. Ninguém está preocupado com a ética pura e não sei o que lá. A ética que tem que funcionar com as pessoas, não o contrário. Não são as pessoas que têm que se adaptar à ética, não. A ética tem que funcionar com as pessoas. Porque se ela não funcionar com as pessoas, meu amigo, é aquilo que eu falei. Por que eu acho que a gente vai viver no Ancapistal em algum tempo? Porque pelo aspecto econômico, a gente vai ser forçado a isso. A gente vai ser levado ali. Quer a gente queira, quer não queira. Agora, não adianta nada ficar remoendo o livro, lendo muita teoria e coisa e tal, se você fica cada vez com uma mensagem mais fechada, mais estreita, mais limitada e pior, com essa tentativa que eu vejo de muita gente, não é só no movimento libertário não, tá? Eu vejo isso em vários grupos por aí da internet, de ficar podando as outras pessoas. Pô, isso não faz sentido nenhum, caramba. Isso não faz sentido nenhum. O que estão fazendo com o Cogos, em última análise, é o que os esquerdistas fazem com o cancelamento dos outros por aí. É isso aí. Ah não, ele não falou exatamente o meu discurso, então ele precisa ser cancelado. Ele desviou 0,1% do que eu penso. Então, caramba, cancelem ele imediatamente. Toda punição é pouca. Tem que ser... Ele não fala em nome do libertarianismo. Meu amigo,
É direito seu achar que ele não fala em nome do libertarianismo. Aliás, ninguém fala em nome do libertarianismo, nem você, nem ele, nem ninguém, nem eu. Ninguém fala em nome disso. A ideia, cada um que estude e entenda ela da sua forma. A grande beleza é justamente que ela continua sendo uma ideia sólida, mesmo não havendo um grande diretório central dos libertários que define o que são os termos e o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Esse tipo de ideia de que ele desviou do programa do Comitê Central Libertário, então tem que ser cancelado, isso é coisa de comunista, pô. Comunista que tem isso. Comunista, tu desviou lá do jargão lá, do esperado lá no programa, pronto, não, cancela, tá errado, não pode, gulag nele. Então, minha posição é que eu acho que é excelente se o Cogos se candidatar a deputado. Acho que seria ótimo ele fazer isso ano que vem. E ele está fazendo uma coisa muito certa, que é, ele sabe que entre os libertários ele não vai ter muitos votos. Não vai ter. Como o pessoal deixa claro, ninguém vai votar. O pessoal não gosta de votar. Os poucos libertários que se dão ao trabalho de votar são, como eu disse, poucos. Então, no final das contas, ele não vai ter muitos votos entre os libertários. Se ele pretende realmente seguir o caminho de se candidatar e levar o libertarianismo pela política, eu acho excelente. Ele tem que fazer esse caminho mesmo, tem que ir para o lado mais da direita e procurar introduzir os assuntos libertários, os temas libertários, no meio do discurso padrão do pessoal lá. Não precisa ser no primeiro discurso que ele fizer ir para esse lado. Ele pode, como eu falei, ele fez esse discurso aí mais para entrar lá na panelinha do pessoal que fala em caminhão. Isso é outra coisa, não sei se vocês sabem, mas botar um caminhão daqueles ali não é fácil não. É caro, e o povo não deixa qualquer um chegar lá e falar. Eles vão querer alguém que fale o que eles querem ouvir. Se ele vai lá e mete um monte de jargão anarcocapitalista, dizendo que todo político é merda e coisa e tal, ele nunca mais vai ser chamado para falar. Então, como eu disse, tem que ir fazendo isso pelas beiradas. E ao contrário do que muita gente fala, eu discordo que isso seja gradualismo. Não, não é gradualismo. A ideia do gradualismo é você justamente ir convertendo, derrubando o Estado por dentro, coisa e tal. Não, o Estado nunca vai ser derrubado por convencimento. Como eu falei para vocês, o Estado vai cair pela economia, vai cair exclusivamente pela economia. Não tem como. Convencimento é bom para você levar a ideia para mais gente e evitar que muita gente sofra quando o Estado cair. Mas é que ele vai cair, é inevitável. Pela economia ele já vai cair. O pessoal de pau pequeno é foda, cara. O cara, só porque tem o pau pequeno, bota um negócio de barulho na moto dele. É impressionante, cara. 100% das situações é isso. Então, como eu estava falando, eu acho que ele está na estratégia certa, é isso mesmo que ele vai fazer. Eu acho que ele deveria fazer isso mesmo. Se tem alguém que tem cacife para se colocar aí, é justamente ele, do movimento libertário. E só para deixar claro uma outra coisa também, vocês sabem, eu já falei do Rafael aqui e sempre deixei claro que eu não critico a opção política. O Rafael optou por uma outra forma de interação política, de apoiar candidatos, de fazer campanha com alguns candidatos. O que eu critico no Rafael é a questão do apoio ao lockdown, que é uma coisa que, sinceramente, na minha cabeça, eu não vejo como isso pode ser, compatível com o libertarianismo. De novo, ele tem o direito de fazer isso? Tem, não está me agredindo. Se você não está agredindo uma pessoa, não está invadindo propriedade privada de ninguém, é seu direito perfeitamente fazer qualquer coisa que você queira. A grande questão é justamente se eu acho que isso é uma coisa boa de ser feita ou não. E nesse caso, é o que eu falei, eu acho que não é o movimento ideal, justamente pela questão do lockdown ser claramente antiético.
Ah, mas então você apoia Cogos por causa do Bolsonaro? Não sei. Não, porra, a questão toda pra mim, neste momento, é o lockdown. O lockdown é o que está fazendo diferença nessa balança política, porque eu sinceramente não vejo outra forma, quer dizer, tem outra forma de lutar com isso, que é com o agorismo. Mas vamos combinar, eu mesmo faço isso, estou fazendo aqui agora, nesse momento. Nesse momento não, porque já está liberado as restrições, mas fiz muito tempo aqui durante o Diário da Quarentena esse tipo de coisa. Mas no final das coisas, por exemplo, para quem tem loja, é muito complicado fazer isso, eu reconheço. Ah, vou manter minha loja aberta. Meu amigo, você vai levar uma multa da prefeitura, vai se ferrar, porra. Vai aparecer polícia aí querendo soldar a sua loja. Esse tipo de coisa é muito fácil para mim fazer enquanto pessoa física, porque eu tô aqui. Ah, a guardinha encheu o saco, eu saio. Não tem problema nenhum, foi o que eu fiz na praia, porra. Fui lá, a guardinha chegou, saí, pronto. É outra história tu realmente peitar com uma loja, porque a prefeitura adora multar a loja, adora botar tarifa, porque eles ganham dinheiro com isso, arrego do caramba. Então é isso daí, no final das contas, a única forma que eu vejo da gente batalhar efetivamente contra isso, as duas únicas formas, né? Como eu disse, é lógico, agorismo sempre, ativismo judicial também, já falei, deixo claro, não acho errado também libertário entrar na justiça com as coisas, porque no final das contas, justiça é um conceito necessário, e se você não tem um tribunal privado que você possa aderir, se você não tem uma forma privada de resolver o problema, se a única solução que você tem é estatal, por que não usar a justiça estatal? Isso eu acho perfeitamente válido. É o que eu estou fazendo aqui no momento com estradas. Eu adoraria ter contratado um plano para poder andar em estradas privadas aqui no Ancapistão, está pagando o meu pedágio de estradas privadas ou ruas privadas para poder andar aqui. Infelizmente eu não tenho essa alternativa. A única alternativa que eu tenho é usar as ruas aqui estatais mesmo, não tem jeito. Então, no final das contas, é o que eu falo. E da mesma forma a política, pô. Se a política é o que pode resolver esse problema, meu amigo, porra, é como eu falei pra vocês, eu não vejo o purismo como uma coisa que impeça você de adotar outras políticas. Dizer que política é pouco efetivo, não vai ter muito resultado. É verdade. Mas olha só, você não precisa parar tudo para política. Você pode entrar para política, como o Rafael fez, continuar fazendo os vídeos dele, continuar fazendo artigos a favor da liberdade. Não tem porquê você não está limitado naquilo, você não vai se limitar nisso daí. É uma besteira você abrir mão de uma arma possível de luta, que lembra, os socialistas não vão abrir mão dessa arma, porque, não, porque eu não gosto, porque eu acho feio, eu acho que pode prejudicar a imagem, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, cara, vai prejudicar a imagem. Meu amigo, olha só, você é você, o Cogos é o Cogos, eu sou eu, o Rafael é o Rafael, não tem nada dessa não, tá? Eu sou libertário, sou. Se você não concorda com o que eu faço, fala, não, sou libertário, mas não concordo com o que o Peter faz, pronto. Resolvido o problema. Eu sou libertário, mas não concordo com o que o Cogos faz, pronto, resolveu o problema também. Não tem necessidade nenhuma de tomar as dores das pessoas aí, de falar, não, mas ele tá pegando mal para o libertarianismo. Não, porra, você não é dono do libertarianismo, meu filho. Nem eu sou, nem ninguém é, porra. É uma besteira isso. Enfim, pessoal, eu quero ainda fazer, eu vou tentar marcar com o Cogos uma live pra gente bater um papo sobre esse assunto e talvez esclarecer mais algum ponto aí. Mas é isso aí, eu acho que eu já passei pra vocês lá no negócio do Twitter e também na minha thread do Twitter e nesse vídeo. Eu já passei pra vocês aí mais ou menos como é que eu penso do assunto. Sinceramente, eu acho que o Cogos devia pegar o pessoal que está criticando ele por ele não ser purista o suficiente e bloquear. É o que eu faço, eu não perco meu tempo não, meu amigo. Esse tipo de coisa é perder tempo, vai por mim, jogar tempo no lixo. Deixa o pessoal purista ser infinitamente purista lá, vai ficar um cancelando o outro lá igual a esquerda. Quero distância disso.